O episódio Edna Warren, pertencente à série televisiva Lights Out, de 1946 a 1952, apresenta um estudo psicológico encenado sob a estética do suspense, mas enraizado em conflitos inconscientes de profunda complexidade. A narrativa não se limita ao retrato de um crime passional, antes, investiga os mecanismos internos que conduzem ao colapso psíquico, à perda do juízo e à fragmentação da realidade. Ao dramatizar o ciúme delirante, a violência simbólica e a desconexão com a linguagem, o episódio oferece um território fértil para a análise psicanalítica. As cenas articulam-se como estágios de um processo regressivo, onde o desejo recalcado, a projeção paranoica e o confronto com o real revelam a vulnerabilidade da estrutura subjetiva. Por meio das lentes de Freud, observa-se o funcionamento das pulsões, da repressão e do superego como agentes de conflito. A tensão entre o id e as exigências da moralidade interna intensifica-se até alcançar um ponto de ruptura. Em Lacan, é a falha na estrutura simbólica, o deslize entre os registros do imaginário e do real, que ilumina a desconexão da protagonista com o campo da linguagem e do outro. Jung, por sua vez, contribui com a leitura dos arquétipos que emergem nas imagens simbólicas do episódio. A serpente, a sombra, o trickster e a grande mãe revelam conteúdos do inconsciente coletivo ativados pela crise. Cada cena do episódio corresponde a um movimento de aprofundamento do conflito psíquico. O ciúme se transforma em delírio, a fantasia se materializa no assassinato, e a tentativa de manipulação da realidade leva ao apagamento simbólico. A progressão narrativa evidencia como a recusa em elaborar o trauma e reconhecer o desejo inconsciente pode resultar em destruição. A estética do silêncio que encerra o episódio não representa apenas a conclusão de uma história, mas a suspensão da linguagem frente ao indizível. Ao abordar tais elementos com rigor conceitual, esta análise propõe uma leitura que ultrapassa o plano narrativo e se inscreve na compreensão clínica e simbólica do sofrimento psíquico. O caso de Edna Warren deixa de ser ficção isolada e se torna representação exemplar da fragilidade humana diante daquilo que não se pode nomear, mas insiste em retornar. Delírio projetado e ciúme extremo. A cena central do episódio revela uma ruptura da lógica emocional. Edna acredita em uma traição inexistente. A ausência de provas concretas evidencia o colapso da razão frente ao desejo inconsciente. O ciúme não surge da realidade, mas como reflexo de um conflito interno e mal resolvido. Esse delírio rompe as fronteiras entre o real e o imaginário. Ciúme como projeção inconsciente. Freud interpreta o ciúme patológico como uma defesa contra impulsos reprimidos. A desconfiança de Edna é alimentada pela projeção de desejos que ela mesma não reconhece. Desejos inconscientes de liberdade, rivalidade edipiana e sentimentos ambivalentes são convertidos em perseguição externa. A paranoia funciona como proteção psíquica contra conteúdos inaceitáveis. Falta simbólica e desejo inalcançável. Segundo Lacan, a fantasia de traição remete à estrutura subjetiva marcada pela falta. O desejo é sempre dirigido a um objeto inalcançável, o objeto A. Edna não sofre pela suposta infidelidade em si, mas pela ausência de garantias no amor e na identidade. A angústia advém da impossibilidade de controlar o desejo do outro. Sombra como expressão do inconsciente. Para Jung, a figura da cobra simboliza a sombra, parte recalcada da psique que abriga traços negados pela consciência. Edna incorpora o arquétipo do inimigo interno ao transferir sua agressividade reprimida para uma figura externa. A rival imaginada representa o reflexo sombrio de sua própria psique dividida. Ruptura com a realidade simbólica. O enredo evidencia a fragilidade da barreira entre o simbólico e o real. Edna substitui os vínculos afetivos por imagens distorcidas, criando uma narrativa própria. Essa desorganização psíquica demonstra como a mente pode edificar significados sem base objetiva. A fantasia ganha força diante da perda de ancoragem na realidade. Trauma recalcado e atuação violenta. A ação de Edna não é apenas fruto do delírio.
mas da manifestação de traumas não elaborados. O impulso homicida é resultado da energia psíquica acumulada que encontra vazão pela violência. A cobra não é apenas arma, mas metáfora da irrupção de conteúdos inconscientes reprimidos, agora atuando no mundo exterior. Caso Schreber e paralelos clínicos. A teoria freudiana encontra eco no caso Schreber, em que delírios persecutórios ocultavam conflitos de identidade. A fantasia persecutória funciona como reorganização da psique em colapso. O episódio ilustra como estruturas delirantes podem atuar como soluções temporárias para angústias insuportáveis e sentimentos de impotência. Reflexões sobre o feminino e o desejo. O episódio sugere uma crítica às pressões do papel feminino na década de 1940. Edna é produto de um contexto onde o desejo feminino era silenciado e patologizado. A psicanálise permite compreender como o desejo reprimido e a identidade fragmentada encontram expressão simbólica e destrutiva em narrativas delirantes. Símbolo fálico e pulsão destrutiva. A cobra empregada como arma ganha valor simbólico ao representar um objeto fálico ligado à sexualidade reprimida. Freud interpreta esse uso como manifestação de uma fixação na fase fálica, onde a agressividade se mescla ao erotismo. O assassinato revela uma atuação do instinto de morte direcionado à figura rival. A sexualidade reprimida encontra expressão no ato letal. Violência como ruptura com o simbólico. A teoria lacaniana entende o crime como um passagem a act, onde o sujeito rompe com a cadeia simbólica. Edna tenta realizar, no plano do real, o que não pode ser simbolizado pela linguagem. A ação é uma falha de significação, onde o desejo implode em violência. Não se trata apenas de eliminar a rival, mas de escapar ao vazio da própria falta. Transformação interrompida pela sombra. Na abordagem junguiana, a serpente representa o arquétipo da transformação, símbolo ambíguo de cura e destruição. Ao utilizá-la para matar, Edna falha na tentativa inconsciente de regeneração pessoal. A transformação que poderia ocorrer se converte em ruína psíquica. A morte da outra não traz libertação, apenas reforça o colapso interno. Objeto do crime como projeção psíquica. A arma do assassinato deixa de ser simples ferramenta e assume um valor investido de carga inconsciente. No psiquismo de Edna, a serpente representa tanto o desejo quanto a ameaça. A rival se torna depositária das pulsões que Edna não reconhece em si mesma. Assim, o ato violento é um espelho de sua cisão interna. Destruição como tentativa de controle. Eliminar a rival simboliza uma tentativa desesperada de restaurar um suposto equilíbrio emocional. A agressão transforma-se em mecanismo de defesa frente à insegurança afetiva. A serpente funciona como mediadora entre o desejo reprimido e a ação concreta. No entanto, o controle é ilusório e cede lugar ao caos psíquico. O real como destino do desejo recalcado. Segundo Lacan, o real é aquilo que escapa à simbolização, onde o desejo se choca contra seus próprios limites. A violência praticada por Edna representa a invasão desse real, onde não há linguagem nem lógica. O ato não comunica, ele rompe. O crime não resolve a angústia, apenas desnuda sua estrutura. Paralelo com o caso Annabelle Warren. O caso investigado por Ed e Lorraine Warren revela como objetos podem ser carregados de energia psíquica. A serpente, como no episódio, transcende sua função natural e torna-se catalisadora de projeções inconscientes. Mesmo em contextos não literais, o psiquismo encontra caminhos simbólicos para externalizar conteúdos recalcados. A serpente como chave do inconsciente. Esse símbolo milenar une morte, sexualidade e transformação. A presença da cobra no ato homicida reitera sua posição como elemento arquetípico. Edna canaliza por meio dela aspectos negados de sua subjetividade. O assassinato, longe de ser apenas físico, é uma dramatização do conflito entre desejo, repressão e identidade. Gatilho da culpa e ativação do superego. O confronto do marido serve como catalisador para a emergência do conflito interno em Edna.
Freud interpreta essa reação como ativação do superego, instância moral que condena a transgressão. A culpa, agora consciente, transborda em desespero e culmina na tentativa de autodestruição. A punição psíquica torna-se inevitável. Colapso da estrutura narcísica. A imagem de controle construída por Edna entra em colapso diante do julgamento do outro. O olhar do marido não é apenas acusatório, mas desestabilizador do mundo imaginário em que ela vivia. A identidade sustentada por delírios rompe-se, revelando uma ausência simbólica que até então estava mascarada. O abismo subjetivo se torna visível. Fenda no espelho do imaginário. Lacan entende esse momento como a irrupção da falha estrutural que habita todo sujeito. O olhar do outro funciona como um corte, desnudando a ilusão de unidade. O que Edna tenta ocultar é devolvido a ela de forma brutal. O reflexo psíquico é despedaçado, marcando o colapso do equilíbrio simbólico. Persona desmascarada pela verdade. No modelo junguiano, a persona é a face construída para se adaptar ao convívio social. A revelação do crime desmonta essa máscara e força Edna a encarar conteúdos que tentou reprimir. O encontro com a verdade interior não vem pela introspecção, mas pela quebra da performance social. A persona sem sustentação cede lugar à sombra, ruína da imagem e desintegração psíquica. A segurança emocional baseada em uma identidade artificial não resiste à pressão do real. A descoberta do crime age como um rompimento com o enredo que Edna criou para si mesma. Tudo que estava organizado em sua mente se desintegra rapidamente. O delírio já não fornece abrigo simbólico. Suicídio como recusa do simbólico. A tentativa de suicídio não é apenas um gesto de desespero, mas uma rejeição ao retorno da ordem simbólica. Edna prefere o apagamento ao confronto com a realidade que a desmascara. O ato extremo expressa a recusa do sujeito em integrar os fragmentos da verdade revelada. A morte se impõe como saída psíquica, outros como espelhos de angústia. O outro significativo, representado pelo marido, torna-se espelho daquilo que Edna não podia suportar em si mesma. A revelação externa intensifica o caos interno, funcionando como projeção invertida. O que antes era delírio isolado, agora é refletido socialmente. O vínculo interpessoal acelera o colapso do sujeito. Fratura final da ilusão de controle. A presença masculina não apenas expõe a verdade, mas aniquila a fantasia de domínio que Edna tentava manter. Ao ser confrontada, toda tentativa de manipular os símbolos e os afetos falha. A cena evidencia o limite entre o delírio e o real, e o fim da soberania imaginária. O sujeito não sustenta mais o próprio enredo. Autopunição e conflito psíquico interno. O ato suicida revela um impasse entre forças inconscientes em confronto. Freud compreende a tentativa de morte como autopunição diante do fracasso em harmonizar impulsos instintivos com exigências morais. O eu, pressionado pelo id e pelo superego, colapsa sob o peso da culpa. O gesto extremo simboliza uma sentença psíquica autoimposta. Apagamento como recusa do lugar simbólico. A recusa de Edna em continuar existindo não visa apenas o fim da dor, mas a fuga do próprio lugar na estrutura simbólica. Lacan interpreta esse gesto como apagamento do sujeito, que se nega a ocupar sua posição no campo da linguagem. A morte surge como solução final ao insuportável do desejo e da falta. Estratégia de destruição projetada no outro. A tentativa não ocorre isoladamente, mas com a intenção de incriminar o marido. Tal estratégia amplia a carga simbólica do gesto, pois transforma o próprio corpo em instrumento de manipulação. O desejo de destruir a si e ao outro revela uma lógica perversa de controle e vingança, sustentada por uma psique fragmentada. Grande mãe como força destrutiva. Jung associa a morte simbólica ao arquétipo da grande mãe, figura ambivalente que nutre e devora. A tentativa de suicídio representa uma regressão a essa força arquetípica negativa, que anula a individualidade. Edna mergulha em um retorno ao útero destrutivo, falhando no rito de passagem que poderia levar à transformação, desintegração da identidade consciente.
O gesto suicida marca o rompimento com a identidade consciente construída ao longo do enredo. A máscara social já não é mais sustentada, e o eu desestabilizado escolhe dissolver-se. Não há elaboração simbólica possível diante da desordem psíquica. A mente busca a interrupção total como fuga do insuportável. Morte como linguagem silenciosa do trauma. A ação de Edna não verbaliza a dor, mas inscreve um trauma no corpo. É uma tentativa de dizer o indizível por meio da destruição física. No campo simbólico, o corpo se torna texto daquilo que a linguagem não comporta. A morte não é apenas fim, mas uma forma extrema de comunicação truncada. Impotência diante do desejo do outro. Edna, incapaz de controlar o olhar e o desejo do outro, volta-se contra si como último recurso de domínio. O suicídio é uma dramatização da impotência frente ao vínculo amoroso falido. Ao tentar responsabilizar o marido, transfere para ele a angústia que já não pode mais conter. A dor se torna armadilha, ritual falho e suspensão da regeneração. O arquétipo da morte como passagem não se completa, pois falta reintegração simbólica. A tentativa não produz renascimento, apenas prolonga a estagnação. O gesto de Edna interrompe qualquer possibilidade de reconstrução interna. Em vez de transição, instala-se o vazio, marcando a falência da transformação psíquica. Defesa psíquica contra a culpa consciente. A manipulação da cena funciona como mecanismo inconsciente para desviar o impacto emocional da culpa. Freud descreve esse tipo de comportamento como uma formação reativa, onde o sujeito age em sentido oposto ao impulso original. Ao transferir a responsabilidade para o marido, Edna tenta neutralizar o sofrimento interno. Narrativa forjada como distorção do simbólico. Na teoria lacaniana, a encenação do crime representa uma tentativa de reconfigurar o campo simbólico. Edna reescreve os acontecimentos, não como busca da verdade, mas como imposição de um sentido desejado. A realidade é manipulada para servir à estrutura imaginária que sustenta sua identidade fragilizada. Trickster como força desestabilizadora. Jung associa a figura do enganador ao arquétipo do trickster, que rompe regras e desafia estruturas estabelecidas. Ao forjar provas contra o marido, Edna encarna essa energia psíquica caótica. A mentira deixa de ser apenas estratégia racional e se torna expressão arquetípica de desordem e instabilidade psíquica. Encenação como fuga da responsabilização. A tentativa de moldar a cena revela o desejo de escapar à responsabilização simbólica. Criar uma versão alternativa dos fatos não anula o crime, mas adia sua significação psíquica. Edna tenta manter a ilusão de controle sobre os acontecimentos, ainda que precise distorcer os vínculos com a realidade externa. Falsificação como linguagem do inconsciente. A mentira construída por Edna opera como linguagem do inconsciente, encobrindo verdades insuportáveis. Cada detalhe forjado carrega uma carga simbólica que denuncia a cisão entre sua ação e sua identidade. A manipulação revela mais do que oculta, expondo a tensão entre desejo, culpa e negação. Realidade fragmentada pela fantasia delirante. A tentativa de incriminar o outro não ocorre em um mundo objetivo, mas dentro de uma realidade já contaminada pela fantasia. Edna não apenas modifica os fatos, mas reconstrói sua vivência a partir de percepções distorcidas. A fragmentação do real é produto da mente que recusa seus próprios limites. Verdade como ameaça ao equilíbrio psíquico. Assumir a verdade exigiria um colapso completo da estrutura emocional que Edna mantém. A manipulação é, portanto, uma defesa contra a ameaça de desintegração. Preservar a mentira é, em sua lógica interna, uma forma de preservar a própria identidade. A verdade torna-se perigosa porque confronta diretamente o eu em ruína. Mentira como elo com o mundo externo. A encenação não serve apenas para enganar os outros, mas para manter um vínculo com o mundo simbólico. Mesmo distorcida, essa construção permite a Edna continuar habitando uma realidade interpretável. A mentira opera como ponte precária entre o delírio interno e o universo social que ela tenta manipular. Silêncio como culminância da pulsão de morte.
A ausência de som ao final da narrativa indica o esgotamento das forças pulsionais. Freud interpreta esse silêncio como expressão da pulsão de morte plenamente realizada. O conflito entre vida e destruição chega ao ápice e se dissolve. O colapso psíquico não deixa espaço para palavras ou símbolos. Esvaziamento do sujeito no campo do real. A distância crescente da câmera remete ao desaparecimento do sujeito da cena simbólica. Para Lacan, esse vazio representa o real em sua forma mais pura, aquilo que não pode ser dito nem representado. Resta apenas um espaço que resiste à linguagem e que expõe a falência de toda narrativa subjetiva. Negação social das neuroses partilhadas. O silêncio final não ecoa apenas o colapso individual, mas denuncia a omissão coletiva diante do sofrimento psíquico. Jung identifica esse apagamento como manifestação da sombra coletiva. A sociedade, ao ignorar seus próprios sintomas, participa do drama como cúmplice inconsciente do desfecho trágico, imobilidade como suspensão do tempo psíquico. A câmera parada e a ausência de movimento sugerem uma paralisia simbólica. Não há futuro, redenção ou continuidade, apenas suspensão. O tempo interno da narrativa congela-se junto à realidade psíquica dos personagens. Tudo que restava de desejo foi silenciado. Casa como símbolo de ruína interna. O afastamento visual da casa carrega um simbolismo estrutural. O lar, enquanto espaço do íntimo, está agora vazio e destruído. O ambiente não é mais abrigo, mas ruína. O colapso subjetivo reverbera nas paredes, tornando o espaço físico reflexo de uma mente devastada. Vazio como último signo do trauma. O silêncio não é ausência neutra, mas testemunho do trauma que não pôde ser simbolizado. A falta de som torna-se um signo residual, uma cicatriz no campo do sensível. Não há palavras possíveis para aquilo que ultrapassou o entendimento consciente. O trauma permanece como presença muda, encerramento como negação de resolução. A narrativa não oferece catarse nem justiça. O final interrompe qualquer possibilidade de conclusão moral ou emocional. Freud já apontava para a repetição traumática como estrutura sem fim. A história não se encerra, apenas cessa, sem elaborar a dor vivida. Reflexo sombrio de um mal compartilhado. A cena final convida à reflexão sobre o que não se vê, mas se sente. A tragédia individual de Edna ressoa como metáfora das neuroses negligenciadas no tecido social. A sombra não pertence apenas à protagonista, mas à estrutura que a cerca. O silêncio é o eco de um mal não enfrentado. A análise detalhada do episódio Edna Warren revela uma trajetória marcada pelo colapso progressivo das funções psíquicas fundamentais, evidenciando como conteúdos inconscientes não elaborados podem conduzir a desfechos trágicos. O ciúme patológico, primeiro sinal do desequilíbrio, manifesta-se como projeção de desejos reprimidos e revela a dificuldade de lidar com a alteridade do outro. A fantasia de traição, sustentada sem base real, configura um sintoma onde o inconsciente assume o controle da percepção. Freud interpreta esse tipo de ciúme como defesa contra impulsos inaceitáveis, enquanto Lacan o associa à falta estrutural do sujeito e à busca incessante pelo objeto impossível. O assassinato por meio da cobra representa a passagem ao ato, rompendo os limites do simbólico e inscrevendo o desejo diretamente no corpo do outro. Esse gesto extremo, carregado de simbolismo fálico e arquétipo da transformação, evidencia a falência da mediação simbólica. A sequência de eventos: descoberta, manipulação, tentativa de suicídio, ilustra os efeitos da fragmentação subjetiva quando o conflito não encontra a representação psíquica adequada. A manipulação da cena do crime, longe de ser um ato racional, expressa a tentativa de reescrever simbolicamente uma narrativa insustentável. A mentira não encobre apenas o fato, mas tenta esconder o colapso de si. O silêncio final não é ausência, mas presença do real. A câmera que se afasta, a casa que permanece em ruínas e a ausência de sons compõem uma imagem do trauma que não pôde ser simbolizado. Lacan afirma que o real é o impossível de ser dito, e ali, nesse final suspenso, reside o inominável da dor psíquica.
Jung identificaria nesse encerramento a emergência da sombra coletiva. Não apenas a protagonista entra em colapso, mas a estrutura social que falha em reconhecer seus próprios sintomas também participa do desastre. A trajetória de Edna não é apenas ficção aterradora, mas representação simbólica das consequências da negação da vida psíquica. Ao transformar o horror interno em ato, a personagem revela que aquilo que não se elabora retorna como sintoma, delírio ou violência. O episódio serve assim como alerta e reflexão sobre a urgência de ouvir os sinais do inconsciente antes que eles gritem no vazio.